Continuando a atividade, iremos agora fazer análise dos dados que estão nos arquivos família peso e famílias altura. Então vamos lá, primeira coisa, vamos importar o arquivo com dados de altura, dados familiares de altura. Então eu aqui importar famílias altura e estão aqui os dados. Informação sobre o que está em cada uma dessas colunas está aqui nesse quadro, bem abaixo do final da página. Então, os dados de altura, a primeira coluna é a altura média da prole, a segunda coluna a altura média dos genitores. Então, eu venho aqui, clico na primeira coluna, que é a altura média da prole, F2, e eu vou botar aqui abreviado, altura AMP. Agora clico na segunda coluna, clico em F2 e aqui a altura média dos genitores, AMG. Tá? Então nomeei aqui. Agora vamos lá ver o que está sendo pedido nessa atividade. Então, há uma pergunta: há correlação significativa entre a altura média dos genitores e a altura média da prole? Então, para a gente verificar isso, tem que ser feito um teste de correlação. Então, teste de correlação, a gente vem aqui, estatísticas, correlação, tem várias opções, nós vamos na opção correlação de coeficiente de correlação de Pearson. E aqui, vocês já viram, nós já vimos isso, as variáveis aparecem nesse campo da esquerda e nós temos que passar para o outro lado para elas serem analisadas aqui. Então, eu venho e executo a estatística. E aí eu tenho aqui o coeficiente de correlação, certo? O valor de T, no teste de significância, o valor de P para esse teste de significância. E aí, a partir desse valor de P, que está aqui menor que 0,0001, eu vou decidir se a correlação é significativa ou não. A hipótese testada é de que não há correlação entre essas duas variáveis. Portanto, se o valor de P for menor do que o nível de significância, então essa hipótese é rejeitada, ou, em outras palavras, há correlação significativa entre as variáveis. Muito bem, então isso aqui já responderia a primeira questão aqui. A segunda questão é pedido para você calcular aqui a regressão, e se nós olharmos para a terceira pergunta, né, ela diz o seguinte: se um casal tiver altura média de 1,75 metros, qual deverá ser a altura média dos filhos? Então aqui o que eu quero é uma regressão da altura dos filhos sobre a altura dos genitores. Então eu vou fazer lá a minha regressão em estatísticas, regressão, a opção que eu vou é regressão linear simples, e aqui abro esse quadro. Lembrando que se eu quero estimar a altura dos filhos a partir da altura dos pais, então a variável dependente é a altura média da prole, AMP, e a variável independente é a altura média dos genitores. Aí eu tenho que clicar primeiro, transferir para o campo da direita a variável dependente, que é a altura média da prole, e em seguida a variável independente, que é a altura média dos genitores, e executo a estatística. Muito bem, aqui ele pede, tá, eu peço na questão o valor do intercepto, do coeficiente de regressão, e que se coloque a equação da reta. Então, nós já vimos isso, o valor do intercepto está aqui, tá? Já indicado aqui, intercepto A, aqui o valor, 61,2367. O do coeficiente de regressão B, 0,6382. E aí eu coloco a equação da reta, que vai ser y igual a mais bx, então vai ser y igual a esse valor, mais b, que é o valor daqui do coeficiente de regressão, x, conforme foi feito no exercício anterior. Muito bem. E aí, a terceira pergunta é: se o casal tem uma altura média de 1,75
de 75, ou seja, 175 centímetros, qual deverá ser a altura média dos filhos? Para isso nós já vimos, você vem aqui em estimar y, coloca aqui o valor da altura em centímetros e manda estimar. E aí você terá o resultado conforme, se eu vou botar um outro valor aqui, se fosse 1,80 m, né? 180 centímetros, eu fosse estimar y, seria a altura média da prole seria 176 centímetros ou 1,76 m. Mas aí vocês vão colocar aqui o valor que é pedido na questão ali, que é de 1,75 m. E aí vocês vão colocar aqui nesse campo qual é o valor da altura média da prole. E agora vocês também vão fazer agora em relação ao peso, tá? Então para isso vão ter que ir lá, deixa eu fechar isso aqui, e vão importar, vou botar um novo arquivo aqui, importar, e agora eu vou lá pegar famílias, peso e abro, tá? Então a primeira coluna é o peso médio da prole, e a segunda coluna é o peso médio dos genitores, tá? Então eu vou fazer aqui o que pede lá a questão mesmo. Se um casal tiver peso médio de 70 kg, qual deverá ser o peso médio dos filhos? Eu vou aqui e vou fazer uma regressão, estatística, regressão linear simples, lembrando que a variável dependente é o peso médio da prole, e a independente, que é o peso médio dos genitores, eu passo em seguida para o campo da direita. Executo a estatística. Você não precisa nem pegar nenhuma informação daqui, basta ir em estimar y. E aí você vai colocar nesse campo aqui o peso dos genitores, tá? Peso médio dos genitores. Se for 70 kg, como é 70 kg, você coloca 70 kg, tá? Vai lá, eu vou botar um peso diferente para não botar lá, digamos que fosse 90. Aí você estima y e aqui você teria o peso médio da prole de 74 kg. Mais o peso que pede ali 80 kg, então vocês irão colocar 80 aqui nesse campo e estimar y e vai sair ali o resultado. E vocês poderão então responder aqui qual o peso médio dos filhos. E aqui, finalmente, ele pede o valor da herdabilidade em sentido restrito para a altura e para o peso. Como eu já estou aqui com os dados de peso, vou só mostrar os de peso. Herdabilidade em sentido restrito corresponde ao valor do coeficiente de regressão, que é 0,5605. Tá? 0,5605. Se eu fosse colocar isso em porcentagem, ficaria 56,05. Então esse é o valor da herdabilidade em sentido restrito. O que significa herdabilidade em sentido restrito? Se eu tenho uma herdabilidade em sentido restrito de 60%, por exemplo, significa que 60% da variação na característica aqui, se for o caso é o peso, então se fosse 60%, 60% da variação no peso se deve à variância genética aditiva, tá? Então 60% do peso da variação no peso, da variância no peso, se deve à variância genética aditiva. Se a altura você tiver, sei lá, 0,8 for o valor do coeficiente de regressão, então o valor da herdabilidade em sentido restrito será 0,8, que transferindo para porcentagem, convertendo em porcentagem, seria 80%. Então, isso significaria que para a altura, então 80% da variância na altura, do fenótipo na altura, né, se deve à variância genética aditiva. Esse é o significado. Lógico que esses valores que eu estou dando como exemplo não são aqueles que vocês irão colocar, já que vocês terão que fazer a estimativa
e colocar esses valores aqui para responder adequadamente essa questão.